Nossa Herança, capítulo 9. Progresso apesar das dificuldades. De 1924 a 1946. Morre o último dos pioneiros. J.N. Loughborough morreu em 1924, e alguém podia pensar que com a morte do último dos pioneiros o movimento fosse estagnar, esfacelar, fraturar e finalmente desaparecer. Isso foi o que ocorreu com a maioria dos movimentos e ideologias centrados numa pessoa. Mas a personalidade que guiava esse movimento não dependia de uma pessoa específica, e sua ideologia é eterna. Veja o que aconteceu. Na sessão da Associação Geral seguinte, 1926, obreiros foram enviados além-mar para novos campos da obra. Hospitais, escolas, casas publicadoras foram abertas na Etiópia, Japão, Polônia, Angola, Filipinas, China, Malaya, Java, Trindade e Índia. Novas missões foram organizadas nos mares do Sul, Oriente Próximo, Camarões, Brasil e Índias Ocidentais. A semente plantada pelos pioneiros e regada pelo Espírito Santo deu fruto. Anos de recessão. Tudo isso aconteceu numa década que também enfrentou um colapso dos mercados financeiros, que ficou conhecido como a Grande Depressão. O pastor A. Watson, presidente da divisão australiana, foi convidado para ser presidente da Associação Geral em 1930, o pior período. Ele ficou famoso por sua integridade financeira e perspicácia comercial. E apesar de nos 4 anos seguintes ocorrer a queda das finanças da igreja em 50 milhões de dólares, o número de membros aumentou para 90 mil. 48 missões foram organizadas e 654 obreiros adicionais foram empregados. É suficiente dizer que o Senhor abençoou. Ministério Jovem. O Ministério Jovem preencheu muitas lacunas que continuam a moldar e determinar o foco hoje. Semanas Geração Jovem, na época MV, começaram em 1924. O Júnior Manual foi traduzido para o chinês e o espanhol em 1927. 16 méritos vocacionais foram introduzidos em 1928. A lista de honra ao mérito hoje inclui mais de 250 itens. Outro precursor dos desbravadores começou na Suíça em 1939, o Vigilante Adventista, e no noroeste do Pacífico havia os Trailblazers, desbravadores de trilha. Em 1942, finalmente, em 1946, o primeiro clube de desbravadores, mantido por uma associação, surgiu na Califórnia, e John Hancock desenhou o emblema, um lenço triangular que hoje é reconhecido e usado com orgulho ao redor do mundo por quase 2 milhões de desbravadores. Um grande número de pessoas nas igrejas locais havia tomado a iniciativa de levar seus filhos a acampamentos por diversos anos, mas os benefícios desse tipo de atividade não eram registrados pelos líderes da igreja até os meados da década de 1920. A Austrália realizou seu primeiro acampamento com os juvenis em 1925 e no ano seguinte, 1926, acampamentos foram realizados, tanto em Wisconsin para meninas como em Michigan para meninos. A ideia teve tanto sucesso que se espalhou muito rapidamente, mesmo com muito pouco apoio além da bênção dos administradores da igreja. Wilbur Holbrook lembrou isto para os seus primeiros acampantes em Wisconsin e Illinois em 1927. A associação emprestou a ele $2,50 e quando ficou faltando 50 centavos no acerto final, esse valor foi tirado do seu salário. Hoje, acampar nas suas diversas formas é uma atividade importante no Ministério Jovem, com o financiamento volumoso por parte da igreja ao redor do mundo, com a participação de muitos milhares de jovens, além de desenvolver habilidades de liderança enquanto participam da equipe.
Lanchas médicas. A igreja havia se envolvido com barcos antes, mas foram usados para transporte apenas. Em 1931, Leo Halliwell e sua esposa Jessie introduziram um conceito revolucionário, que tem sido desde então proclamado e posto em prática pelos governos do mundo tropical dos Grandes Rios. A ideia era usar barcos como clínicas, provendo assistência médica em regiões inatingíveis por meios de transporte mais convencionais. A primeira e mais famosa lancha foi chamada Luzeiro I, que ainda serve no rio Amazonas e seus afluentes. Por sua criatividade e pelo sacrifício que o trabalho envolvia, o casal Halliwell foi condecorado com a mais alta comenda que o governo brasileiro confere a civis. Hoje, a igreja no Brasil ainda tem mais de uma dúzia de lanchas singrando seus grandes rios numa ação conjunta de suporte financeiro com o governo. Entre outros países como Peru, Bolívia, Paraguai, também na África e Ásia, há ou houve no passado outras lanchas levando cura e salvação àqueles que precisam e buscam. Seminário Teológico. Com o objetivo de acompanhar os desafiadores padrões de educação, o Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia foi estabelecido em Washington, D.C., em 1936. Em 1960, passou a fazer parte da Andrews University, em Michigan, que acabara de ser reconhecida. Hoje, estudos avançados em muitos campos da teologia são ministrados em nossas numerosas universidades ao redor do mundo. Crenças. Em tempo algum no passado, a Igreja decidiu estabelecer um credo, como outras denominações o fazem. Entretanto, em 1931, a Igreja formulou uma declaração de crenças fundamentais que consolidou nossa doutrina em muitas áreas, e mais tarde, em 1941, formulou um certificado de batismo uniforme, que incluía uma profissão de fé padronizada para os candidatos se manifestassem. O Ministério do Rádio. O pioneiro da transmissão de programa religioso radiofônico foi o pastor H.M.S. Richards, sendo sua primeira transmissão em 1926. O seu escritório foi um galpão de criação de galinha, já que a denominação não aceitou o projeto até 1941. Hoje, a Voz da Profecia é o programa ininterrupto mais antigo transmitido em todo o mundo, e é transmitido em muitas línguas, países e também é transmitido na televisão. Em média, é transmitido semanalmente em mais de 2.000 estações espalhadas pelo mundo. Diversas estações de grande alcance foram adquiridas pela Igreja, e o número de estações que são de propriedade e operadas pela Igreja aumenta cada vez mais. Segunda Guerra Mundial. Deve ser feita uma menção disso, pois foi uma interferência importante que encerrou este período da Igreja. A guerra trouxe muitos obstáculos ao trabalho da Igreja ao redor do mundo. O transporte era difícil, materiais como papel era difícil de conseguir, edifícios e propriedades foram destruídos, obreiros foram presos ou expulsos, mudanças ideológicas decorrentes da guerra fecharam portas por décadas. Entretanto, Deus superou todos os obstáculos e o trabalho prosperou de maneira surpreendente.